Você começou falando sobre a questão da política, né? E que o senhor quis se envolver e chegou a se envolver um pouquinho e tal. Hoje, nesse cenário que a gente está todo, como é que você acha que qual é a relação do cristão e da política, da palavra e da Douglas, política? muito obrigado por essa pergunta e me permita dar uma opinião sobre um ponto que para mim é muito sensível. Tá. Eu fico triste, confesso a você, quando eu vejo um pastor tendo como sonho da vida dele ser vereador da cidade. Ok. Ou deputado estadual, ou deputado federal, ou senador, ou prefeito, ou governador, ou presidente. Embora todas essas funções, segundo o pensamento dos reformadores, e eu esposo o mesmo pensamento, são funções, missões e vocação sacrossanta. São sacerdócios, né? Uma missão sacrossanta, muito importante. Porém, eu fico com o conselho que Charles Haddon Spurgeon dá para os seus alunos. Spurgeon dizia o seguinte para os seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo, não rebaixem de posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu creio que quem tem o chamado pastoral bem claro no seu coração, ele vai se dedicar ao ministério. Sou plenamente favorável que crentes maduros entrem na política. Para mim, precisa ter 3 atributos. Primeiro, vocação política. Segundo, preparo intelectual. Terceiro, compromisso inarredável com a ética granítica, indobrável, para não ser massa de manobra e para não entrar em esquemas de corrupção. Ok. Porém, acredito que, e aliás, só para uma informação aqui de primeira mão, a Igreja Presbiteriana, na Assembleia Geral agora, tomou uma decisão. Qualquer pastor presbiteriano que quiser entrar num pleito político precisa se desincompatibilizar, pedir licença do pastorado, para não fazer do pastorado um curral eleitoral, Sim. não misturar as estações. Algumas pessoas, você pode ter exemplos, talvez, de exceção, mas, via de regra, o que eu conheço até hoje, quando um pastor ele entra na militância política e a política é partidária, a igreja onde ele é pastor começa a se fragilizar. Então, eu hoje acho que nós precisamos entrar, os crentes, os cristãos, precisam estar maduros para a vida política. Porque é muito triste quando alguém diz assim para mim: crente não deve entrar em política. Todo político é corrupto. O poder corrompe. Não, eu não penso assim. Não. Eu não penso assim. Não é o poder que corrompe. O poder revela os corrompidos. A corrupção no homem não é produto do meio, como pensava John Locke. Não. O meio é produto do homem. O mal não está fora, o mal está dentro. Então é possível que uma pessoa cristã, madura na fé, tenha vocação política. O que é vocação política? Para mim, a vocação política é exatamente esse espírito público, que eu entro na política para servir, não para ser servido. Sim. Para doar e não para se locupletar. Um amor pela cidade, Um amor pela pelo cidade. Estado, pela nação. Exatamente. Eu acho que isso é a vocação política. E eu acho isso interessante que você está falando, porque eu acho que nós, como pastores, precisamos começar a ficar de olho em jovens que têm essa vocação. Né? Exatamente. Porque o segundo ponto que você falou, intelectual, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Não se faz no dia para a noite. São 10, 20 anos dedicado a estudo, em faculdade. Aliás, você está dizendo uma coisa para mim tão importante. É muito comum você escutar assim: aprenda inglês em 90 dias. Gente, o dia que você encontrar um curso de inglês que aprende inglês em 90 dias, me dá, por favor, o endereço. Eu estou doidinho para ir para lá. Não existe isso, é bobagem. Você tem um curso aqui de 3 semanas para você ser um grande líder. Não vai ser um grande líder em 3 semanas. Sim. Isso é propaganda enganosa. Você não forma um pastor com um final de semana e nem com 4 anos ou 5 anos de seminário. Sim. Você é um homem maduro na fé, um homem que influencia a juventude brasileira. Você sabe disso. Você está sendo ainda... Informação. Nós estamos a caminho. Então,
Não se forma um cidadão, eu acordei à noite um sonho, eu quero ser político. E aí estou pronto para ser político. Não está, não. Sim. Tá, não. Não está. Não está. Então, vocação é preparo e compromisso com a ética. Muito bom. E eu acho, então, que a gente precisa evitar dois extremos, então, né? Essa demonização da política, mas também esse lugar a mais que a política pode tomar na igreja. Né? E um grande perigo, né, que eu percebo para nós que estamos no ministério e principalmente do ministério da pregação, né, é você ir para a palavra de Deus apenas para pregar, né? Principalmente quem está numa igreja local, que prega semanalmente, você ir para a palavra de Deus, porque você precisa de 8 horas, né? Talvez as 8 horas não vai ser no mesmo dia, então você vai dividir em alguns dias preparando. Como é que o senhor divide esse tempo devocional? Esse tempo da palavra diretamente para você, talvez nem vai ser algo que você vai compartilhar. Você tem um método também para a sua parte devocional? Veja bem, eu tenho. Eu gosto muito de ler a Bíblia, amo a Bíblia, estudo. Eu não sou daquele pregador ou daquele pastor ou daquele crente que já li a Bíblia tantas vezes. Então, a pessoa faz questão de começar em Gênesis e sempre terminar em Apocalipse. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Uma leitura rápida, uma leitura... Eu não tenho esse tipo de hábito. Eu gosto de morar num livro. É mesmo? Gosto de morar num livro. Então, por exemplo, agora eu estou expondo Eclesiastes. Onde o senhor está morando? Estou morando em Eclesiastes. E olha que casa complicada de morar, viu? Tenebrosa. Então, eu aprendi isso lá no seminário, por exemplo. Vamos pensar em Filipenses, por exemplo. Você lê Filipenses com 15 minutos. Ok. Então, a sugestão é, leia Filipenses 30 dias seguidos. Todo dia. Todo dia. Depois que você lê 30 vezes Filipenses, todo dia lendo, aquele negócio começa a entrar em você. Você começa a memorizar. Você começa a entender. Porque se eu leio, hoje eu li um versículo de Gênesis, amanhã eu vou ler um versículo de Êxodo, aí depois, no outro dia eu vou ler um capítulo de Salmos, aí um salmo, aí depois eu vou ler Apocalipse. Eu vou ler, não vou fazer conexões. E para mim é uma grande sacada de ler a Bíblia fazer conexões. Sim. Conexões históricas, conexões teológicas, conexões de aplicações práticas para a vida. E quando você lê um livro e mora nele, cava esse livro, investiga esse livro, é algo fascinante. Então, é devocional. Ok. Devocional. Agora, é diferente quando você vai para um texto para preparar um sermão, de uma forma talvez mais técnica, onde você vai abrir comentários, vai abrir um léxico, vai examinar uma palavra no original. Isso é trabalho. E não estou dizendo que você não tem deleite nisso. Tem deleite também. Tem que o senhor não fala pessoalmente com porque você. Eu escutei, certa feita, uma coisa maravilhosa. Aliás, li num púlpito, eu fui pregar. Sabe aquele que você está atrás do púlpito, assim? E aí tinha uma plaquinha lá dentro do púlpito, assim. Se Deus não falou com você, não fale a nós. É uma tapa na cara com os outros, né? Há poucos dias um pastor me ligou chorando e disse assim, pastor Hernandes, eu me tornei apenas um profissional de fabricar sermões. Mas isso não tem nada mais a ver comigo. Isso não mexe mais comigo. Então, nós não somos profissionais da religião. Não somos. Nós somos adoradores. E a Bíblia precisa ser esse livro vivo na nossa mão. Amar a Bíblia. Eu ir para lá para me alimentar, para me deleitar. E eu acho que com você deve acontecer o mesmo. Os melhores sermões que eu tenho brotaram dessas horas devocionais. Sim. Essas horas devocionais. Ultimamente, eu fui para os Estados Unidos, agora ficamos 3 meses lá, um período de descanso, e a gente teve um período no Kansas City, onde tem uma sala de oração, né? Uma casa de oração, e aprendi lá um pouco mais sobre orar a Bíblia. Olha que bonito. E aí eu comecei a fazer meu devocional dessa forma, né? Então eu estava, por exemplo, morando em João. Que legal. E lendo o texto e tal, e orando aquele texto, sabe? Falando com o Senhor, né? Aquilo que me confrontava, aquilo que eu não estava fazendo, aquilo que eu precisava melhorar e tal, e falando com o Senhor. E alguns sermões que surgiram a partir desse lugar foram muito poderosos.
porque realmente está dentro de você. É. Na hora que eu estava ali, eu não estava fazendo um sermão, né? Mas depois surgiu uma oportunidade de falar daquele assunto ali e ele se tornar um sermão. E realmente era muito poderoso, porque é aquilo que estava na plaquinha, né? Isso. O Senhor falou com você, né? É. Então há um fogo, né? Nas suas palavras, no seu coração, nos seus olhos ali, ao compartilhar aquilo ali. Né? E essa é que é a grande bênção de ser um pregador, porque você não está falando para outrem aquilo que não tem nada a ver com você. Você é o seu principal ouvinte. Sendo pregado ali, né? Você é o seu principal auditório. Né? E, via de regra, você é o seu principal alvo. Deus fala conosco. Sim. E a gente precisa sempre pedir a Deus, Senhor, me dê ouvidos para ouvir essa exortação. Você está exortando o povo e você é o principal necessitado daquela exortação. E eu acho que tem que deixar claro isso, né? Deixar claro. Para as pessoas não pensarem que o pastor está acima do bem e do mal. Está gabaritando tudo. Né? Ele não enfrenta as mesmas lutas, as mesmas tensões, as mesmas tentações, os mesmos riscos e perigos. Muito bom. Qual o seu livro favorito, se você fosse falar? Varão, uma pergunta complicada para mim. Da palavra. Eu brinco com a minha família, toda vez que eu pego um livro novo que está chegando, eu digo, chegou um filho. Mais um sim. filho. Não, mas eu digo da Bíblia. Qual é o seu favorito? Opa. Olha, é difícil dizer que tem um livro favorito, mas, difícil, por exemplo, Gênesis, para mim, é um livro fundamental. Aliás, ele foi chamado de fundacional, porque tudo decorre dali. As grandes verdades do cristianismo estão todas em semente ali. E é muito importante dizer isso, por quê? Porque hoje nós temos segmentos dentro do universo chamado evangélico, protestante, brasileiro e mundial, onde as pessoas chegam para o livro de Gênesis com ceticismo, dizendo, não, Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, não é histórico, isso é metafórico. Essa semana mesmo, mês passado, indo a Israel, o guia que nos acompanhava entrou por esse caminho e eu tive que confrontá-lo dentro do ônibus, você até um pouco deselegante um pouco, mas meu filho, eu preciso consertar, discordar de você por isso. Porque no momento em que a pessoa, para abraçar a teoria da evolução, afirmar que aquilo ali não aconteceu, aquilo não é verdade, eu preciso desconstruir a Bíblia toda. No momento que eu vou dizer que Adão e Eva foram uma lenda, eles não existiram. Apenas uma parábola para explicar. Apenas uma parábola para explicar. Então, eu estou dizendo que o pecado original não existiu, que a queda não existiu. Se o pecado não existiu, também não preciso do Salvador. Então, eu preciso negar também... Você destrói na base a nossa fé. Né? A nossa fé. Então, é um livro fundamental. Ali está a história, o começo. Né? E... por isso eu acho que é um livro fundamental. Você pega, por exemplo, Romanos. Romanos é uma carta vital para a história do cristianismo. É vital. Sim. Tudo é vital. Na Bíblia não tem nada dispensável. É difícil essa pergunta. Ela é palavra de Deus de capa a capa. Muito bom, muito bom. Agora,